Para quem assistiu o vídeo 8 e não conseguiu entender o que esse amado irmão está tentando expor, vou mostrar aqui no capítulo 9 de Romanos o que a Escritura, através de Shaul, a qual o Pai consentiu entender os seus propósitos, quer nos revelar. Vamos à leitura. Digo a verdade, no ungido não minto, testemunhando comigo no Espírito do Criador a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado do ungido por amor de meus irmãos. São meus compatriotas, segundo a carne. São israelita, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o ungido, segundo a carne, o qual é sobre todos e algo bendito para todo sempre. E não pensemos que a palavra de algo haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Ialro não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de algo quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Ialro? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me oprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me oprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Ialro a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: que se queixa ele ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Ialro? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Ialro, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Criador vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, os escolhidos, os que o Pai chamou, os descendentes de Abraão segundo a fé, os filhos da promessa. Porque o Criador cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Criador dos exércitos não nos tivesse deixado descendência,
ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Meus amados, eu acho esse texto tão explicativo e tão claro a respeito do assunto que estamos abordando desde o princípio através desses vídeos. Muito mais atrás, no capítulo 8, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba o apóstolo Shaul, Paulo, numa consciência, num entendimento tão puro e imaculado da parte do Pai, entendendo os propósitos do Criador. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mais claro do que isso, eu acho que não existe nem comentários para descrever o entendimento de Shaul revelado através dos escritos aqui nas Escrituras. Eu acho que não tem comentário sobre esse assunto. E ainda ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebam, meus amados irmãos, que as epístolas de Paulo são endereçadas a irmãos, a pessoas que entenderam o propósito do Criador mediante a pregação, as boas novas do Evangelho anunciado por Paulo. As cartas não são endereçadas a ímpios, não são endereçadas a pessoas que não estavam nem aí com o Evangelho puro e imaculado do nosso Criador dos céus e da terra. Sempre elas estão endereçadas aos santos, àqueles a quem o Pai, mediante o Espírito, vivificou. Eu creio que os amados irmãos, eu acho que já perceberam esse detalhe, que é fundamental para o entendimento das Escrituras. Me mostre uma, eu desafio a qualquer um, líder religioso, a me mostrar uma epístola, pelo menos uma, que foi endereçada a pessoas que não faziam parte da Orolial, da igreja. Percebam, meus amados, que a arca representa o Messias,
as 8 pessoas representam simbolicamente uma sombra para os nossos tempos. Representa a Orolial, os eleitos, os chamados. Por que o povo da antiguidade não deu ouvidos às boas novas de Noé? Porque não pertenciam a Orolial. O próprio Salvador, ele é claro em enfatizar aqui no capítulo 10, de João: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, e Augusto a passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o ungido, dize-o francamente. Respondeu-lhe e Augusto: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirarem. Disse-lhe e Augusto: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes criador a ti mesmo. Replicou-lhe Augusto: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Yahweh, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes tu blasfemas? Porque declarei sou filho de Yahweh? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outro texto bastante claro a respeito desse assunto. Do período do capítulo 1 ao capítulo 8 é sombra dos nossos tempos. Assim como eles não quiseram aceitar a palavra anunciada por Noé, do mesmo modo, existem os descendentes da serpente, os que não faz parte da promessa do Pai. Então não vão aceitar de maneira alguma e nem entender o que o Pai quer nos revelar mediante a Escritura, mediante a sua palavra. Não existe comentário contra essa verdade, contra esse fato. Ou você crê no que está escrito, ou simplesmente despreza o que está escrito. Só existe 2 argumentos: ou crer ou não crer. Pois não é a minha filosofia que está sendo exposta, mas sim a Escritura. E como contestar a Escritura? Mas se faço, não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Yahweh, e as Escrituras não podem falhar. As Escrituras, meus amados, não falham em canto nenhum. Posso eu falhar, mas as Escrituras não. Então, se você crê nas Escrituras, examine e veja o que de fato foi ocultado por esse sistema há muito tempo. Um abraço e termino aqui essa série. Um abraço a todos.